Grande abraço para você que acompanha o canal Orlando Batista Esportes. E jogando no estádio Rei Pelé, a equipe do CRB ficou no empate em 2-2 diante do Atlético Mineiro. Os gols da partida surgiram primeiro a favor da equipe regatiana, que marcou logo aos 5 minutos e 30 segundos com Formiga, numa cobrança de escanteio. Formiga subiu e fez de cabeça o primeiro gol da equipe regatiana, o primeiro gol da partida. Depois, 1 minuto depois, veio então o gol do Léo Pereira. Um belíssimo gol que você vai ter a oportunidade de acompanhar, inclusive, aqui no canal Orlando Batista Esportes. No primeiro tempo, a equipe do CRB soube administrar muito bem as ações. Teve o tempo todo fazendo uma defesa muito bem composta, se defendendo o máximo que podia da equipe do Atlético Mineiro, que criou pouquíssimas oportunidades. No primeiro tempo, o goleiro da equipe regatiana fez apenas uma grande defesa. E aí, aos 41 minutos do primeiro tempo, o Caio César acabou na entrada da área pelo lado esquerdo de ataque da equipe do Atlético Mineiro, marcando, fazendo uma falta boba, inclusive, e aí um pênalti a favor da equipe mineira, que descontou com o Paulinho. No segundo tempo, a equipe do CRB terminou dando mais espaço ao time atleticano, e aí sofreu o gol de empate, perdeu o jogador Formiga por expulsão, irresponsável, inclusive, a expulsão dele, já que ele fez a falta, caiu por cima do jogador da equipe do Atlético Mineiro, achou pouco, olhou para cara do Scarpa, deu uma cotovelada, em seguida cuspiu no jogador. Acabou sendo expulso, prejudicando a equipe do CRB. Com um jogador a menos, usou logicamente uma postura de ficar um pouco mais retraído. O Atlético foi para cima e com o próprio Scarpa acabou fazendo 2-2. Teve até ainda um gol a seu favor, mas o jogador da equipe do Atlético Mineiro, a bola bateu no braço dele, sobrou para o Cadu, que entrou no decorrer do segundo tempo. O Cadu fez o gol, mas a arbitragem acabou anulando o gol. A partida terminou empatada em 2-2. O time do Atlético teve mais posse de bola, 73% contra 23% da equipe do Clube de Regatas Brasil. Logicamente que o CRB foi prejudicado pela expulsão do Formiga. Volto a dizer, de forma irresponsável, e o CRB precisa arrumar um jeito de conter esse tipo de situação. Falta no setor do meio de campo, toda hora acontece, e aí às vezes o jogador é premiado com o terceiro cartão amarelo, com expulsão. Isso não pode acontecer. Prejudicou o CRB nessa partida e também no jogo de volta na próxima quarta-feira. A equipe regatiana, portanto, ficou no empate em 2-2, está viva na competição e agora joga na próxima quarta-feira contra a equipe do Atlético às 7 da noite na Arena MRV, lá em Belo Horizonte. Após a partida, quem falou inclusive com a imprensa, foi o técnico Daniel Paulista, fazendo a avaliação do que foi a equipe regatiana nesse empate em 2-2. Acho que foi um grande jogo, né? Com o CRB iniciou o jogo de uma forma muito alta, intensa, conseguiu abrir o placar, né? 2 vezes, teve a oportunidade até inclusive de buscar o terceiro gol em 2 situações, né? E aí as tomadas de decisões não foram as melhores, acontece, são situações do jogo. A partir do meio do primeiro tempo, o Atlético melhorou o seu giro de jogo, principalmente em função da questão do posicionamento do meio campo, do Alan Franco, com o Paulinho e com o Bernardo, juntamente com o Vargas, que acabou substituindo o Hulk, numa movimentação muito intensa de circulação de jogo. E eles, pela qualidade também, a gente tem que reconhecer o grande adversário que a gente tem pela frente. Mas mesmo assim a gente conseguiu ainda controlar o jogo no primeiro tempo, um lance de pênalti, uma penalidade. E acho que no segundo tempo, acho que a expulsão ela foi determinante para que a gente não conseguisse mais incomodar, no sentido de ofensivamente incomodar a equipe do Atlético, né? Pela diferença numérica e também pela qualidade do seu adversário, que é uma equipe que consegue manter a bola, consegue girar o jogo, continua tendo muitas movimentações, infiltrações no seu campo ofensivo. Mas eu acho que nós temos que salientar o quanto a equipe do CRB hoje ela foi valente, né? Ela foi guerreira, ela lutou, ela batalhou, ela jogou contra um baita de um adversário, com jogadores de seleção, de Copa do Mundo, e nós fizemos um jogo parelho, né? 2-2, foi uma grande apresentação e que deixa tudo em aberto para o segundo jogo, o jogo de volta.
E a tua escolha foi certa, você não contou, porque tem a opção de tirar o garoto Rian, e você volta com o William Formiga, um cara rodado, experiente para o jogo, né? Mas aí houve uma irresponsabilidade do jogador, foi pertinho de você, aquela expulsão, e cenários que você faz com o teu departamento de futebol, que dali já começou a prejudicar o CRB, você vê assim? Não, eu vejo que o jogo é cabeça quente, né? Momentos ali de nervosismo acontecem. Pode acontecer com a gente, poderia ter acontecido com o adversário, mas eu acho que ele vinha fazendo um grande jogo, né? Cumprindo muito bem o que nós determinamos, né? De bater com o Scarpa pela direita e o Hereda bater com o Arana pela esquerda, e nós encaixamos 4 contra 4 dentro do meio campo. O Atlético tinha muita dificuldade, mas mesmo assim com a qualidade ainda conseguia sobressair em alguns momentos. Mas da mesma forma também que o CRB também incomodava, né? O CRB fez 2 gols, teve outras oportunidades, foi sempre muito perigoso com o Anselmo e o Léo na frente com a chegada do GG. Então, como eu disse, foi um grande jogo, saímos daqui fortalecidos pela batalha, pela luta, pela grandeza do adversário que enfrentamos, e tudo em aberto. Agora temos um jogo de Série B aí no final de semana, para na próxima semana voltarmos a nos enfrentarmos para decidir aí quem vai ficar com essa vaga. Daniel, boa noite. Você falou a palavra incomodou, né? E de fato o CRB incomodou bastante, foi muito intenso, principalmente no início do jogo. Antes de 10 minutos tinha 2 gols marcados. Talvez essa intensidade não deu para ser mantida durante a maior parte ali do primeiro tempo e acabou prejudicando, já que o Atlético tem muito dessa característica de ser intenso a todo momento. Deu para ver isso durante boa parte do jogo. Eu acho que a gente conseguiu no início começar bem melhor que o Atlético, né? Mais encaixado, mais intenso, tendo muitas conexões de jogadas e de proximidade dos atletas. Fizemos 2 gols, tivemos acho que 2 boas chances de fazer até o terceiro, mas aos poucos o adversário tem qualidade, o adversário não ia ficar perdido o tempo todo, né? Também tem o seu treinador do outro lado, que fez algumas modificações táticas, principalmente também nessa formação do meio campo. Ele segurou mais o Otávio, liberou mais o Franco, para que eles tivessem praticamente 3 meias chegando, mais o Vargas, que se movimentava muito. E isso aos poucos eles foram tomando mais superioridade dentro do primeiro tempo. Mas o CRB, como eu disse, sempre também se manteve perigoso, né? nas suas vezes que ia ao ataque. E são detalhes, né? Uma penalidade, depois uma expulsão no segundo tempo. Foram assim situações que comprometeram no segundo tempo a dinâmica da partida. Mas eu acho que o CRB sai fortalecido porque enfrentou um adversário muito qualificado. Não preciso nem falar da questão financeira que é envolvida, da distância que é absurda, né? De uma equipe para outra, mas que fez um jogo de igual para igual dentro do campo, né? Parelho, o reconhecimento do nosso torcedor mais uma vez, agradecendo ao espírito que a equipe teve dentro de campo. Então assim, seguimos, né? Seguimos vivos, já demos demonstrações quanto Fortaleza, quanto Bahia, que podemos conquistar as situações fora de casa, e no momento apropriado, depois do jogo do Operário, estaremos novamente focados a essa partida, que será uma partida intensa novamente e uma partida decisiva para determinar quem vai passar a próxima fase. Daniel Paulista, boa noite, bom jogo. Fernando Antônio, jornalista da Rádio Margem do Sul. O que passa na cabeça do treinador quando um jogador como o Chay vai mal, e quanto 50% do bicho dessa classificação ajuda o CRB no jogo lá em Minas Gerais? Primeiro que eu acho que assim, eu acho que o Chay não foi mal, começa por aí. Eu acho que ele entrou numa situação onde a nossa equipe estava numa situação extremamente desfavorável, um jogador a menos, sem a nossa condição de sustentar o jogo mais ofensivo. Então ele tendo sempre 2, 3 atletas sempre o rodeando, então a tomada de decisão tinha que ser muito mais rápida, e ao mesmo tempo a gente não tinha talvez a energia para conseguir sair de trás, porque o adversário nos sufocava. Então assim, foi prejudicado, mas lutou, se comprometeu como todos. Então assim, buscou fazer o seu melhor, e não é fácil jogar com um homem a menos, e jogar 50 minutos contra o Atlético Mineiro é muito complicado. Então assim, tanto o Chay quanto os outros, por isso que eu saliento a boa apresentação de espírito que a nossa equipe teve, principalmente de não baixar a guarda enfrentando um grande adversário como é o Atlético. Com relação a dinheiro, desculpa, mas assim, essa informação ela não procede, entendeu? Então assim, até bom a gente parar com essas conversinhas de dinheiro, porque isso não procede, e até ruim, porque tem muito torcedor que escuta isso e acha que essa equipe vai jogar só por dinheiro, por algo assim.
E não é. O CRB tem sido uma equipe extremamente profissional, comprometida, que joga pelo seu profissionalismo e pelo seu clube que defende. Daniel, o CRB agiu rápido, né? Você já estava inclusive com o jogador no banco, né? O Wanderson, zagueiro, com a ausência aí do Fábio Alemão, processo cirúrgico, e você está trazendo, está fechando também com o Rafael Bilu. Fale desses dois jogadores. São dois jogadores também que chegaram, né, para encorpar o elenco, né? Dar mais opções. Nós tivemos, infelizmente, a saída do Alemão, e você encontrar uma reposição no nível de jogo que o Alemão estava apresentando hoje é impossível. Não estou falando que o Wanderson vem, tem qualidade, é um atleta que a gente referendou, vai buscar o seu espaço, mas vem para compor e dar força a esse elenco. Mas a gente encontrar um substituto ao Alemão no mercado hoje, pelo que ele vinha jogando, no momento da carreira dele, é impossível. Então, mas a confiança ela permanece. Acho que a nossa defesa hoje fez uma grande apresentação. Não é fácil voltar a enfrentar esse ataque aí de Copa do Mundo, vamos dizer assim, de seleção brasileira e de outros países também, né, o próprio Vargas. E a nossa defesa novamente esteve bem, né, bem postada, venceu muitos duelos. Então, assim, é um atleta que chega para engrandecer nosso elenco. O Bilu também vai ser incorporado, é um atleta que tem potencial, mas vem de uma inatividade. Então vamos ter a paciência de, aos poucos, também introduzindo ele dentro do processo. É o CRB se fortalecendo, porque sabe que tem ainda um caminho longo até o fim da temporada e tem muitos objetivos ainda a buscar. Teve um momento que a equipe perdeu muitas conexões e acabou não pisando ali tanto dentro da área, né, do Atlético, tanto que o goleiro Matheus Mendes acabou nem tendo tanto trabalho. E aí você propôs uma mudança com o Chay e o Labandeira entrando. Se não me falha a memória, foi até mudança que você tinha feito, né, ao mesmo tempo lá no jogo contra o Santos, se não me falha a memória. O que você pensou naquele momento para tentar fazer esse ajuste, principalmente com essas mudanças, depois a expulsão e tudo mais? Quando nós tivemos a expulsão, essas alterações elas aconteceram após a expulsão, né? Então nós tínhamos um meio campo com 3 homens de mais marcação e o GG para equilibrar com a equipe do Atlético. Quando houve a expulsão, nós precisávamos de tentar dois beiradas de mais características ofensivas, de tentar puxar algum contra-ataque, porque a gente sabia que o Atlético ia nos encurralar no sistema defensivo. Então a entrada do Labandeira foi essa opção, e ter 2 volantes por dentro com mais um meia, que é o que a gente poderia ter, porque com um homem a menos não teria como ter um homem avançado, porque faltaria um jogador no meio campo. Então a substituição do próprio GG também, pela sequência, pelo desgaste, para ter um jogador mais vivo, como o Rômulo, como o próprio Labandeira, para dar essa energia à segunda linha de marcação. Foi uma tentativa, acho que eles conseguiram equilibrar o jogo no sentido defensivo, onde o Atlético forçou muito o jogo cruzado dentro da nossa área, e aí a gente conseguiu bloquear bem as ações do adversário. Você trabalha, monta a tua equipe, Daniel, para 2 jogos, né? Porque você tem a equipe do Operário lá no Paraná, no interior, né? Em Ponta Grossa, e depois você viaja para jogar contra esse Atlético Mineiro Copa do Brasil, já na quarta-feira. Como é que você tem? Quem está fora, como é que você está montando a tua equipe? Isso já a partir de amanhã, como é que você faz agora? Isso é a partir de amanhã, claro, mas será uma sequência de 2 jogos fora, onde nós não voltaremos a Maceió, né? Seguiremos direto para Belo Horizonte, e nós com certeza iremos levar o máximo de atletas possíveis, até para ter todos os atletas à disposição. Tem alguns jogadores que não poderão jogar na quarta e poderão jogar domingo, outros que não poderão jogar domingo, mas poderão jogar na quarta, e aí nós com calma vamos analisar, pensar bem na questão da própria sequência também, de olhar bem o nosso elenco e fazer um grande jogo contra o Operário, que é muito importante nós voltarmos de lá para tentar buscar essa primeira vitória fora, para continuar nesse processo de crescimento da competição. Tá aí então o técnico da equipe do Clube de Regatas Brasil falando aqui no canal Orlando Batista Esportes. Lembrando, portanto, a renda da partida foi de R$ 424.910. O público pagante de 12.944 torcedores. Cortesias 1.782, crianças 1.168, e aí o público total de 15.984 torcedores.
Tiradas todas as despesas, a equipe do CRB ficou com uma renda líquida de R$ 202.677,34. A equipe do CRB agora joga no próximo domingo contra a equipe do Operário lá em Ponta Grossa, porém pela Série B do Campeonato Brasileiro. Lembrando que pela Copa do Brasil, nesta quarta-feira, outros jogos aconteceram. E aqui então os resultados para você. Lembrando que a equipe do Vasco da Gama foi jogar contra o Atlético Goianiense e acabou empatando em 1-1. Sofria uma derrota, mas aí, já perto de terminar o jogo, o Verratti foi lá e deixou tudo igual. Vasco da Gama, portanto, empatou fora de casa contra o Atlético Goianiense pelo placar de 1-1. A equipe do Flamengo foi absoluta diante do Palmeiras e venceu pelo placar de 2-0. O Atlético Paranaense em casa derrotou Bragantino também pelo placar de 2-0. E a equipe do Corinthians jogando contra o Grêmio em casa ficou no empate em 0-0. Pela Série C do Campeonato Brasileiro, resultado ruim para a equipe do CSA. A equipe do Náutico dentro de casa tomou uma virada para a equipe do Ipiranga pelo placar de 2-1. Vem para Alagoas mordido por conta desta derrota e querendo se aproximar novamente da zona de classificação para a próxima fase da terceira divisão do Campeonato Nacional. No outro jogo que interessava demais a equipe do CSA, já no finalzinho da partida o Caxias venceu a equipe do Confiança pelo placar de 1-0. Com essa vitória o Caxias chegou a 15 pontos e a 4 vitórias na competição. Ultrapassou o CSA, que também tem 15 pontos, porém, uma vitória a menos. Tem apenas 3. Sendo assim, o Caxias agora é o 15º colocado e a equipe do CSA é o primeiro dentro da zona de rebaixamento, sendo o 17º colocado. A equipe do CSA que recebeu uma informação por parte da Justiça. A equipe foi acionada através do lateral esquerdo Hernandes, que passou aqui na Série B do Campeonato Brasileiro. Quando o CSA foi rebaixado para a Série C, ele entrou na Justiça pedindo indenização por falta de pagamento de salário, de 13º, de férias vencidas, de direito de imagens, enfim, muitas, mas muitas reivindicações. E aí, ganho de causa para ele, vai receber quase R$1,5 milhão de reais. A diretoria do CSA já prometeu recorrer, porém, neste momento, a ação é favorável ao ex-jogador da equipe azulina. Eu quero agradecer você que ficou do início ao fim acompanhando o nosso vídeo. Olha, não esquece de deixar o teu like, de compartilhar o link com outras pessoas, de fazer a tua inscrição no canal se você ainda não é inscrito, ativar o sininho para receber as notificações. E faz o teu comentário também a respeito da partida do CRB. Foi justo o resultado? Você acredita que o CRB está vivo e pode buscar a classificação lá em Minas Gerais? Enfim, tem muito assunto para você discutir e eu conto também com a sua opinião. Valeu então, grande abraço para todos, fiquem com Deus.